Olá pessoal, sou o professor Abner Pereira, do IFPA Campos Breves, e a partir deste momento estarei trabalhando aqui com vocês o tema Fake News. Nós estaremos aqui para conhecer melhor o que é esse termo, como reconhecer, o que significa e como nós podemos combater, além de quais problemas eles podem causar aí na nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, o termo Fake News vem do simples ato de transmitir boatos. Mas o que vem a ser um boato? Nada mais é do que uma notícia de fonte desconhecida, geralmente sem fundamento, que se divulga entre o público. Então, um boato nada mais é do que você está espalhando uma informação que não necessariamente pode ser considerada aí como verdade. Então, não se sabe, exatamente por qual motivo ele foi criado e compartilhado, variando de uma simples diversão até interesses políticos e econômicos, para aquela pessoa que começou e criou, e compartilhou aquele boato. E não necessariamente precisam de um meio digital, para serem compartilhados. Então os boatos eles não são novidade devido a isso. Eles já circulam há um certo tempo, que é o fato de você compartilhar informações. No entanto, com o avanço da tecnologia da informação e comunicação, esses boatos cresceram, A quantidade de informações que estão sendo compartilhadas são muito grande com o auxílio aí da internet. Devido a isso, tem um maior alcance, então os boatos conseguem chegar mais longe e ele acaba se tornando um ambiente propício para multiplicação, O fato de se automatizar a criação de cópias, isso torna um efeito catastrófico. E a impossibilidade de checar todas as informações recebidas, devido à grande quantidade de informações que nós temos hoje em dia, é quase que impossível, você chegar a todos os pontos aonde chegaram aqueles boatos. E isso impulsionou a confiança naqueles que também compartilham. Isso faz com que as pessoas, o nosso modo de hoje de não querer estar desinformado, fez com que muitas pessoas compartilhem informações sem antes checar, a veracidade delas. Então, os boatos na internet circulam através de redes sociais, através de grupos de mensagens e e-mails. Eles contam também com a ajuda da boa vontade das pessoas, que muitas vezes não sabem o que estão compartilhando e, por acreditar em certas informações que estão sendo compartilhadas, acabam por passar à frente, acabam aumentando mais o espaço, para onde eles podem chegar. Além disso, eles contam ajudas com contas falsas, que são criadas de formas para automatizar esse compartilhamento. Tudo isso através de implementação de bots, que esses bots nada são do que programas que permitem automatizar tarefas. Então, eles podem servir para um bem comum, próprio, para algo que seja benéfico, mas também aí nesses casos eles são utilizados para realizar atividades maldosas. Então, esses boatos, antes com o auxílio da tecnologia da informação e comunicação, eles tinham outros nomes. Antes eles eram chamados de hoaxes, que de uma tradução aí do inglês para o português seria como se fosse farsas. Antes circulavam por e-mails. Depois mudou-se o nome, era também conhecido aí como correntes, e ainda é utilizado até hoje. Muitas pessoas compartilham correntes, que seriam uma forma de você estar compartilhando, quem sabe, informações falsas. Então, esses boatos também são compartilhados nesse modo aí, por esse nome. E hoje, o nome mais comum que nós conseguimos aí observar em vários locais da mídia é o famoso fake news, que são as notícias falsas. Então, é um termo que é bastante utilizado hoje justamente pela forma com que ele se apresenta. Hoje, ele não traz apenas informações falsas sobre alguém, mas ele vem num formato de notícias, como se uma empresa de reportagem estivesse compartilhando aquilo. Então eles estão utilizando o nome de empresas aí de reportagem para estar compartilhando essas informações. Então, fake news é justamente pela forma com que eles mais estão se apresentando agora. E é o termo que nós vamos estar utilizando, para apresentar, que é o nosso tema aqui sendo trabalhado. Então, essas fake news hoje em dia, assim como os boatos antigamente, ainda continuam trazendo aí vários problemas. Desde um simples boato, como espalhar desinformação. Então isso daí é um problema, você compartilhar informações que não são verdade sobre alguém. Além de você reforçar, por exemplo, crenças erradas. E também ela faz com que as pessoas se distraem
dos assuntos importantes, que ao invés de você estar se importando e compartilhando uma informação verdadeira e ajudando, quem sabe, a sociedade, a tua comunidade, você acaba aí se atrapalhando, né? Você acaba se distraindo com uma informação falsa. Isso também pode influenciar negativamente as opiniões das pessoas. As pessoas acabam sendo influenciadas e tendo opiniões que não condizem, né, com a realidade, quem sabe. Mas também tem aqueles problemas que são com uma grandeza maior, né? Onde um excesso de boatos, né, um excesso de fake news, leva, por exemplo, ao descrédito da informação, pelo fato de uma pessoa reconhecer que uma informação sobre aquele tema era mentira, ele acaba por desacreditar de qualquer outra informação relacionada àquele tema. Então isso daí seria um problema, pelo fato dele encontrar várias fake news sobre determinado tema, ele acaba por desacreditar, né, no que é a verdade. Então também pode servir como um pretexto para desmerecer, né, aquela notícia. Então frases como li e vi na internet passam a ser sinônimo de conteúdo suspeito, né? Pelo fato de você ver na internet, você já, quem sabe, já acaba acreditando que tudo que está na internet é mentira, ou o inverso, né? Tem pessoas que, pelo fato de acreditarem em fake news, né, a parte lá das crenças erradas, eles acabam crendo que tudo que está na internet é verdade. Além disso, algumas empresas, né, e as próprias pessoas que são citadas acabam tendo a sua reputação manchada, né? Como na internet a quantidade de informações que é criada e compartilhada por segundo é muito grande, acaba sendo muito difícil você apagar aquelas informações antes compartilhadas que eram falsas. Então, como é que nós fazemos para combater hoje em dia? A pena contra quem produz ou repassa, né, isso é importante notar, porque só o fato de você estar compartilhando, você também pode ser punido por isso. A principal forma de estar combatendo isso de forma jurídica é através de calúnia e difamação, né? Sendo que a calúnia consiste, por exemplo, em acusar alguém que compartilhou publicamente uma informação falsa sobre alguém, né? Por exemplo, eu dizer que uma pessoa fez uma atividade que ela não fez. Então eu estou impondo uma atividade a alguém, né? Sendo que eu sei que essa atividade é mentira. Então eu estou aí realizando calúnia contra aquela pessoa. E aí, segundo o Código Penal, né, que é o Decreto-Lei número 2.849 de 1940, a calúnia ela pode estar prevendo aí uma detenção de 6 meses a 2 anos, além do pagamento de multa, né, que isso daí pode estar gerando. E além da calúnia, temos a difamação, né? Aquela pessoa que realiza difamação é o ato de desonrar alguém, disseminando informações falsas, né? E aí isso daí pode levar a prejuízos na sua reputação. Então, se eu estou espalhando uma informação, fazendo com que ela venha estar sendo prejudicada, então aí eu estou cometendo um ato de difamação, né? Que segundo aí novamente o Código Penal, ele prevê aí de 3 a 1 ano de prisão e multa para aqueles que cometem esse tipo de atividade, tá? No entanto, nós não temos, por enquanto, uma lei, um decreto, né, algo concreto, bem direcionado à fake news, né? Nós temos aí vários projetos de leis, alguns que estão em vigor, outros que estão em análise, justamente para combater, né? Mas muitos estão superficiais, né? Estão ligados a um determinado cenário, não está de modo geral e não está de modo que venha estar direcionado a todas as características, né, de uma fake news. Além disso, para quem recebe, né, para quem é vítima de fake news, ela pode acabar tendo prejuízos ao acessar links para sites fraudulentos ou invadidos, né? E nesse caso, se uma pessoa que recebeu alguma fake news e não teve o cuidado necessário para tratar aquela informação e acabou sendo vítima, né, ela ainda pode recorrer, né, quando seu dispositivo informático passou a ser invadido. Ainda no Código Penal, no artigo 154A, nos diz que essas pessoas que cometem esse tipo de atividade, a detenção vai de 3 meses a 1 ano e multa. E coletivamente a fake news
né, falando de grupos sociais agora, numa comunidade, ela coletivamente pode gerar um pânico, né? Informações não tratadas, né, as informações falsas, elas podem gerar pânico, espalham medo, ao circularem alertas sobre tragédias e catástrofes naturais, por exemplo, tá? E sendo que se isso acontecer novamente, agora nas leis das contravenções penais, no seu artigo 41, nós temos que, se você provocar algum alarme anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico, você pode ser punido sim. E aí, com isso, você pode pegar aí uma prisão de 15 dias a 6 meses e você também pode pegar multa, né? E em outros contextos, nós podemos considerar ainda que as fake news são utilizadas também para incitar publicamente a prática de crime, né? Então, se isso ocorrer, o Código Penal, novamente, no seu artigo 286, vem trazer aí punições também para esse tipo de atividade. Então, a fake news, ela pode ser combatida juridicamente através de alguns artigos aí do Código Penal e de outros decretos e de outras leis também que pode caber, né? E como você pode identificar uma fake news? Às vezes a notícia é tão sem sentido, né, que basta refletir, né, para você já perceber que aquela notícia não é verdadeira. A intuição é uma boa aliada para esse combate, né? Se você não consegue definir se é verdade ou mentira, duvide sempre, tá? Duvide sempre da informação e vá buscar a fonte para que você possa definir se é ou não é verdade. Mas é importante você comparar em várias outras fontes. Tá? Então, o boato, ele geralmente apelam para títulos sensacionalistas, para despertar a curiosidade. Então, ele vem trazer essas informações, geralmente são conhecidos aí como caça-cliques, né? O objetivo deles é só querer cliques, né? Às vezes não leva a lugar nenhum. Ele não possui ou não cita nenhuma fonte, né? Ele não consegue provar, comprovar. Tá? Então, quando ele representa alguma evidência, muitas vezes pode ser de uma outra notícia falsa. Ele apresenta um fato exclusivo, às vezes, ele explora assuntos que estão repercutindo no momento, como no nosso caso aqui, informações sobre a pandemia, informações sobre vacina, as últimas informações sobre as eleições. Ele sugere, às vezes, consequências trágicas, né? Pode acontecer alguma coisa se você não fizer aquilo. Às vezes eles pegam informações que antes era verdade, mas eles acabam adulterando, eles acabam mudando os dados, eles acabam mudando a informação. Tá? Então é importante a gente verificar de onde elas vieram, de onde elas surgiram. É importante, se for imagem, você pega uma imagem e procura ela em outros canais para saber se ela não está direcionada a um outro contexto. E geralmente ela pede para ser passado, né? Como nos lembra lá das correntes. Ela pede que você compartilhe aquela informação. Então você precisa sempre ir direto à fonte. Mesmo que a notícia cite fontes confiáveis, elas podem estar fora de um contexto. Então você tem que sempre ler a notícia original, mesmo se ela estiver em uma outra língua. Porque às vezes uma tradução mal feita pode trazer informações erradas. E nós sempre devemos respeitar a opinião do outro. Então você deve consultar diversos meios de comunicação para comparar aquela informação, para saber se é verdade ou não. Então não confunda também opinião com notícia. Tá? O fato de alguém compartilhar uma opinião não quer dizer que aquela informação que ele está colocando é verdadeira. Não se limite somente às redes sociais. Mas hoje, com o auxílio aí da internet, nós temos aí várias plataformas que nos ajudam a verificar informações, se elas são falsas ou não. Né? Por exemplo, eu trouxe aqui Fato ou Fake, uma plataforma da Globo, onde uma equipe de jornalistas verifica as informações que estão sendo compartilhadas aí nas redes sociais, nos principais meios de comunicação. Assim como também nós temos aí o Lupa, nós temos o Aos Fatos, e também o Comprova. Todos esses que eu trouxe aqui para vocês são brasileiros. São plataformas aí que você consegue trazer a veracidade de uma informação. Além de outras, nós temos aí diversas outras plataformas. Eu trouxe essas 4 aí que são brasileiras, que estão aí cada vez mais trazendo informações verdadeiras. Por exemplo, uma idosa morreu minutos depois de ter tomado a vacina que vem da China. Primeiramente, eles tentam mudar o título, né? Olha como está escrito lá, ó, vacina. Então eles tentam cada vez nos títulos e no conteúdo mudar as palavras-chave justamente para serem mais difíceis de serem encontradas.
tá? Através desses mecanismos aí que utilizam inteligência artificial para verificar a veracidade das informações. Então tá aí um exemplo de informação falsa que acabou sendo compartilhado nesse momento em que nós estamos passando, gerando crenças falsas aí. E para finalizar, é importante destacar que você deve sempre se questionar, tá? Questione-se ao ler uma notícia. Tente se fazer algumas perguntas, como por exemplo, quando ela aconteceu? Quem escreveu aquela notícia? Tá? Então, existem fatos que comprovem essa notícia? Qualquer informação você deve questionar sobre a veracidade, justamente por causa desse momento que nós estamos passando, pela grande disseminação de fake news. Então, neste momento, nós estamos finalizando essa apresentação sobre fake news. A maioria do conteúdo foi tirado do fascículo Boatos, da CertBR. E lembre-se, nada melhor do que a informação para combater a desinformação. Então, a partir de agora, eu vou continuar com vocês para tirar algumas dúvidas. Vamos lá!